Compartilhar minha tela. Compartilhar a janela. Se alguém não está vendo, por favor, me fala. Quem tem microfone, por favor, seja o intérprete, tá bem? Ah, eu achei melhor pegar um slide que. Porque lembra que eu entrei com vocês lá na última aula no site da prefeitura e ele estava travando? E eu tinha feito os slides o ano passado, final de ano passado, com a prefeitura do jeito que ela estava, né? O site. Então, pode ser que algumas coisas não estejam igual atualmente, mas depois de passar os slides, a gente pode entrar de novo lá no site da prefeitura, ver se eles já consertaram e a gente vê. Mas basicamente são as mesmas coisas, tá? Só muda a posição do sistema, tá bem? Aqui eu já sou doutora, não sou mais mestre, ó. Como eu falei, eu sou formada na FATEC São Paulo, em edifícios, iguaizinhos vocês, daqui a alguns semestres vão ter o diploma de vocês, tá bom? Então, isso não impede vocês de seguirem a área do estrito sensu, que é mestrado, doutorado, enfim, a carreira de docente ou a carreira de cientista, né? De estudos, de pesquisa. Vamos lá, setinha porque não está funcionando. Tenta o mouse. Peraí. Esse aqui é um projeto de aprovação de prefeitura de um galpão, tá? Então, se vocês olharem, vocês têm várias peças gráficas, né? Indicando a frente, os cortes, o carimbo de aprovação de prefeitura, as tabelas. Nós vamos fazer a aprovação de projeto de um sobrado. Então, vai ser diferente, eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui é o que eu peguei, né? Estamos na chuva de verão mesmo. E tomem cuidado, né? Quem eventualmente trabalha ou mora em lugares onde tem enchentes, né? Onde passa muita correnteza de água, enfim, porque é muito perigoso, né? No site anterior, isso estava muito explícito. Durante muitos anos, você tinha o link Casa e Moradia. E a gente viu na aula passada que ele mudou um pouco, tá? Mas ele mantém da mesma maneira todas as partes gráficas. O site da Prefeitura de São Paulo, ele tem todos os setores colocados no site, como bairro e rua, família, assistência social, mobilidade, a parte de impostos, trabalho, saúde, enfim, tudo que você quer saber você encontra lá no site. Vamos ver se não estão bagunçando muito, né? Então, a gente vai entrar na área de construção e reforma, né? Não muda muito a aprovação de prefeitura e reforma, a única diferença é que a construção você vai começar a partir do zero, e reforma você tem alguma coisa construída já no terreno. Então, se caso você no terreno tiver um banheiro construído ou uma sala lá, não é mais construção de um projeto novo, e sim reforma, tá? Ah, professora, mas eu vou derrubar aquilo. Não, derruba antes de entrar com o projeto de aprovação, tá? O terreno tem que estar totalmente vazio. E na reforma também você vai colocar, a diferença também é que você vai colocar o que será uma legenda, dizendo que existe, né? Sei lá, pintado de cinza e pintado de vermelho que será construído. Então você vai ter que ter uma legenda onde as coisas que serão as paredes, enfim, tudo que será construído numa cor e o que já existe em outra cor para diferenciar, tá bom? De novo, se alguém tiver dúvida, põe no chat, aí quem tem o microfone fala para mim, tá? Pode me interromper a hora que quiser.
Professora, se eu estou aqui no formato JPEG, ele não está na sequência, né? Então, toda hora que eu tenho que procurar o slide aqui, qual que é o que a Ah, você senhora não está tem a falando aí. setinha da sequência? Não, não para mim não disponibiliza. Então olha, depois eu vou tentar fazer direitinho em PDF, porque tá dando errado. Eu não sei por quê. Eu vou Ah, tentar em ótimo, outro tá bom. Eu vou... computador do meu marido, talvez ele faça em PDF normal, porque o meu tá fazendo em PDF do Chrome, eu não sei por quê. E tá dando erro, tá bom? É que eu falei para vocês pegar a gente calça curta, então, para a gente não perder tempo, olha pela tela mesmo, tá bem? Depois eu tento Tá ok. fazer em PDF normal, que vai na sequência certinho. Então, a gente vai entrar em alvará de aprovação, né? Como vocês estão vendo, para obra nova, reforma ou requalificação. Alguém entende o que que é requalificação? Obra nova e reforma a gente já falou. E requalificação? Alguém tem ideia? Pode falar. Seria Não? ampliar uma obra existente, sei lá, em relação à metragem, ou a condição, se é comercial ou não? Seria isso aí? Isso, a segunda que você falou. Porque se for para ampliação, é reforma, concorda? Você vai ampliar um imóvel, vai diminuir esse imóvel, é uma reforma. Agora, requalificação é você mudar o uso dessa obra. Então, vamos supor que eu estou aqui na minha casa, eu vou sair dela e quero que ela seja agora um consultório médico, tá? Então, ela não tem mais as qualificações para usar, por exemplo, para um consultório de dentista, né? Porque você tem toda a parte de higiene, e isso a prefeitura vai visualizar, né? Você tem que ter toda uma requalificação dessa obra. Então, eu vou ter que fazer uma reforma para requalificação, para tirar ela de residencial para comercial, tá? Mas para comercial de médico, um consultório, eu acho que não tem problema nenhum, a não ser que você faça alguma cirurgia ou vacina, enfim. Mas para consultório dentário, né, você tem que ter toda aquela parte hidráulica, toda aquela parte de pintura, enfim, várias medidas que você vai requalificar a sua obra. Então, é você mudar de um tipo de uso para outro tipo de uso, tudo bem? Acho que. Aqui embaixo vocês também têm, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas dá para vocês verem, alvará de execução. Então, vocês já aprovaram no projeto de prefeitura e agora vai fazer um alvará para construir essa obra. Então, vocês têm todo um projeto de 1 para 50. Lembra, na aula passada, eu falei que projeto de aprovação de prefeitura, nós vamos desenhar na escala 1 para 1. Quando nós formos passar para o paper space, né, ou seja, o espaço do papel, naquele papel que a gente vai plotar, imprimir, a gente vai colocar na escala 1 para 1. Isso é mais para o final do curso. Só que a gente, em vez de colocar 1 para 100, que é o projeto de aprovação de prefeitura, a gente vai colocar em 1 para 50. Isso é o projeto de execução, isso é em DCC3, tá? Em DCC3, vocês vão fazer o projeto executivo de um prédio. Então, ele vai ser muito mais complexo do que o nosso. E aqui a gente tem o certificado de conclusão, projeto de modificado, e são outras etapas, tá? Então, quando a gente pede um alvará de aprovação, a gente vai fazer construção de uma edificação nova, que é o nosso caso, o nosso terreno está totalmente vazio, não tem nada construído. Reforma da edificação, se caso tiver alguma coisa construída, uma sala, um banheiro, enfim. E requalificação, quando a gente vai mudar o uso. No nosso caso, DCC2 é a construção de uma edificação nova. Então, aqui, a gente vai ter que ter algumas peças gráficas, além de documentação. A documentação a gente não vai entrar nisso, né? Mas vocês podem ter lá no site da prefeitura, que é o documento do dono do terreno, o documento de quem vai fazer o projeto, o documento do profissional responsável por essa obra, é, se toda o, se todo o terreno está com a documentação certa, todos os IPTUs pagos, enfim, tem uma relação bem grande do que você vai precisar.
Nós vamos nos focar somente nas peças gráficas, ou seja, naquela parte do desenho mesmo, tá? Então, a gente vai precisar do levantamento cranial altimétrico. Eu não vou entrar em detalhes de tudo, porque cada aula, a gente vai ter o desenvolvimento de uma peça gráfica dessa. Então, o levantamento cranial altimétrico, que é o terreno, né, nele você vai ter que ter indicação da área real do imóvel, situação da área que foi construída, indicações de curva de nível, isso a gente vai aprender, tá? Demarcação de árvores, locação de postes. Então, no terreno que a gente vai fazer hoje, pelo menos explicar o que é o plano altimétrico, tudo que tiver no terreno vocês vão ter que desenhar. Então, se tiver um poste lá, se tiver uma torre de celular, se tiver uma árvore lá, se tiver um riozinho que passa lá dentro, tudo vocês vão ter que indicar, tá? Para nós fazermos o projeto de aprovação de prefeitura, nós precisamos de três documentos básicos, que é o plano diretor estratégico, a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo e o código de obras e edificações, com seus respectivos abreviações tem do lado, tá bem? Então, nós vamos ver esses três documentos. Esses três documentos já estão lá aí no Teams de vocês, tá bem? Então, qualquer pergunta pode parar. Se de hora que eu passar o PDF para vocês, a hora que clicar aqui já entra no site da prefeitura, tá? Aprovação de prefeitura, ele já vai automático para o link lá de vocês. Então, a gente vai começar com o nosso plano diretor. O nosso plano diretor, ele está em alteração. Eu não sei se já saiu, estava para sair, tá? A gente não conseguiu entrar aqui na aula passada, mas até a aula passada o que estava valendo é o Plano Diretor 2014, né? É um documento estratégico que faz com que todo o que acontecia antes de 2014, todo prefeito que entrava, ele mudava tudo. Ah, agora não me interessa mais as vias, agora não me interessa mais metrô, agora me interessa só saúde. Entrava outro, não, agora me interessa só a mais, né? Não é que eu sou. Me interessa mais a parte dos corredores, da mobilidade, enfim. Então, o plano diretor, ele centraliza, ele foca planos estratégicos para toda a cidade de São Paulo, para que, mesmo que entre prefeitos de partidos diferentes, eles tenham uma meta, que é a melhora da cidade de São Paulo, tá? Esse plano diretor, ele foi feito, além da prefeitura, dos deputados federais, né, dos vereadores, ele teve uma grande participação da sociedade. Então, eram feitas reuniões, como esse novo que está sendo feito também, uma grande participação da sociedade, que não é um novo plano diretor, é que estava estipulado nesse plano diretor, na metade ser feito um novo. Novo não, é uma atualização, tá? Só que o meio foi exatamente na época da pandemia, então eles adiaram um pouco e tá para sair a atualização desse, tá? Não é um novo, é uma atualização. Então ele foi feito no dia 31 de junho de 2014 e ele tenta estimular algumas orientações. Eu coloquei o plano diretor, os dois. O que você consegue ver, deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, consegui. O plano diretor ilustrado, que ele é muito mais fácil de visualizar, e a lei em si, que ela é um texto, e esse texto é um pouco grande, né, para a gente visualizar. Então, ele tenta entrar na parte de mobilidade, desestimulando o uso de carros, né? Então, tentar melhorar o transporte coletivo, como ônibus, com metrô, criando novos metrôs, criando linhas
onde só passa o ônibus, né? Orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público, o retrofit, ou seja, demolição ou reforma de edificações já existentes, né? Principalmente no centro de São Paulo. Vocês podem verificar isso, a construção de novos prédios, reformas de prédios antigos. Como se faz isso? Eles preferem. Vocês estão me vendo, gente? Parece que eu ouvi barulho de internet. Ah, Saiu? normal, Tá uma alugado? leve Obrigada. queda, mas não. Tá bom. Então, o que que eles faziam? Eles preferiam deixar lá parado do que reformar. O que que a prefeitura fez? Aumentou bem o IPTU desses prédios abandonados. Então, para os donos, é melhor vender ou fazer uma reforma de maneira que eles possam ser utilizados. Então, no centro de São Paulo, vocês podem verificar muitos prédios que estão sendo reformados. Isso é muito bom, tá? Então, o motivo é vocês fazerem com que esses prédios sejam habitados. A ideia é que aonde você mora, você cuida, né? Você não quer uma rua toda suja, você quer que seu filho saia na rua e possa brincar, ou de tarde você possa andar com seu cachorro, enfim, você possa ter uma circulação. Então, a hora que você traz a população, renovando essas áreas que estavam praticamente mortas, traz também um cuidado, tá? Qualquer dúvida pode perguntar. Preservação ambiental, né? Esse plano diretor, o anterior que está em vigor, 169 novos parques públicos, tá? E a melhora desses 105 já existentes. Como eu falei, os imóveis vazios sendo melhorados, né? Depois a gente tem também outro documento que a gente vai usar, e a gente vai usar mesmo, é a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Tá? Ele foi feito em 2016, 2 anos depois que o anterior, e ele visa normalizar a ação pública do município de São Paulo. Como? A cidade de São Paulo ela é grande, né? E cada área ela tem uma particularidade. Então, vamos supor, tem lugares onde você quase não tem mobilidade, né? Os ônibus são poucos, não tem metrô. Então, ele dividiu esse documento. Ele já havia essa divisão, mas ele redistribuiu a divisão do solo em várias zonas, onde cada zona ele tem uma propriedade. Então, por exemplo, uma zona você só é comercial, outra zona é comercial e residencial, outra zona é só industrial. Nessa outra zona você pode construir um prédio até 3 andares. Nessa outra zona, você não pode construir prédio, só residencial. Um bom exemplo, se um dia vocês forem passar na Rebouças, na Avenida Rebouças, é muito estranho. Vocês olham do lado, quem está subindo a Rebouças para ir para o centro, olha do lado, você vê prédios gigantescos. E do outro lado, você só vê casas ou estacionamento. Por quê? Ali é uma divisão de zona. Então, é o que estão tentando mudar isso. Eu acho que conseguiram, não fiquei sabendo de novas notícias. É uma divisão de zona. Então, um lado você pode construir prédios até uma certa altura, e do outro lado não, só residencial. Então, quem tinha imóveis do outro lado, na teoria foi até prejudicado, porque ele não poderia vender, e se vendesse, quem comprasse só poderia usar ali como residencial ou comercial. Então, muitos foram demolidos para construção de estacionamento e o outro progrediu muito, tá? Então, é um bom exemplo disso. Daqui a pouco a gente vai ver e depois a gente vai entrar também na internet. Então, também eu coloquei lá os dois, eu coloquei a lei pelo modo ilustrativo, que é mais fácil de visualizar,
e a lei também em texto para vocês poderem visualizar. E quem for ver isso depois, né, e não poder interagir comigo, é só digitar Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação de Solo, zoneamento ilustrado. Você já vai ter ele na internet, é fácil de achar. E também no site da prefeitura, tá? Então, essa lei ele divide em duas categorias, tá? O R, que é moradia de indivíduo ou grupo de indivíduos, e o 2, não, o RNR, né, não residencial, que é o uso de outros envolvimentos, como comercial, de serviço, industrial, institucional. Então, no nosso caso, a nossa categoria, guardem bem, porque a gente vai usar isso lá no final do curso. Esses slides vocês vão usar, porque na hora de preencher o nosso carimbo, a gente vai ter que usar que o nosso uso é um uso residencial, ou seja, tá? Do lado aqui do slide, vocês podem ver que nós temos unidade, uma por lote, né? Nós temos as gemadas, nós temos uma por cima da outra, então são duas casas, porém, aqui no Brasil a gente quase não usa isso. No exterior, principalmente na Europa, usa muito isso. Um sobrado, onde embaixo é uma família e em cima outra família, tá? E as edificações de condomínio horizontal. Então, no nosso caso, a gente vai usar R1, que é uma unidade habitacional por lote, tá? A R2H é conjunto de duas ou mais habitacionais agrupadas horizontalmente ou sobrepostas, tá bom? Então, guardem bem isso, mas também, se não guardar, depois a gente vai olhar de novo o slide e ver que a nossa categoria é R1. As zonas, como eu falei para vocês, que a cidade de São Paulo ela foi dividida em zonas, né? Então, o zoneamento ele tem um conjunto de regras, né? Ele tem uma divisão de regras, como eu falei, só residencial, só comercial, comercial, residencial. É, se você vai poder nesse terreno construir uma casa, porque não basta você ter o terreno. Vamos supor que você comprou o terreno, né? Então, você tem um terreno, poxa, eu tenho um terreno aí de 25 por 50. Olha, eu vou construir um predinho de 10 andares, vou alugar, vou vender cada um. Não é bem assim. Você pode ter comprado, mas antes de comprar, eu aconselho você ver a lei de zoneamento e em São Paulo, lógico, ou em cada cidade que você vai comprar esse terreno antes, vai na prefeitura ou entra pelo site e verifica nessa região o que pode ser construído. De repente é só uma chácara, né? E você fala, ai meu Deus, o que que eu fui fazer com o meu dinheiro, né? E você verifica todas as regras. E essas regras incluem também o espaçamento frontal, espaçamentos laterais, na parte de trás, quanto se pode, se você tem que ter janela, se não, enfim, várias opções, várias regras para esse terreno naquele lei de zoneamento, tá? Eu peguei como exemplo Pirituba, né? Vocês têm esse mapeamento, por exemplo, por subprefeituras. Quem mora em São Paulo entende, quem não mora, o que acontece? Como São Paulo é muito grande em termos de população e também área territorial, além da lei de zoneamento, foram divididas em subprefeituras, tá? Depois a gente pode ver quais são as subprefeituras. E existem subprefeitos que são comandados pelo prefeito. Então, essas subprefeituras, eu escolhi a de Pirituba, tá? Poderia ser escolhido cada um. A hora que você olha esse mapa desse jeito, podem ver que existem cores, achuras diferentes. Cada achura dessa é uma lei de zoneamento. Então, se vocês olharem do lado direito do mapa, vocês vão ver uma legenda, né? Uma achura e qual zona que é. Existem outros métodos que você vê além do mapa, mas, por exemplo,
se você está fazendo aprovação de prefeitura para Pirituba, você conhece Pirituba, né? Então você já sabe que essa estrada que corta onde é, aí você aproxima, você consegue até visualizar rapidinho onde está localizado o seu terreno. Vamos aproximar um pouco mais, ó. Dá para visualizar bem. Se vocês olharem aqui no canto inferior, direito, vocês verem aonde está localizado Pirituba, né? Olha o tamanho do resto de São Paulo. Aqui está a escala. E aqui, do lado direito, a legenda. Muita lei de zoneamento aqui, né? Pessoal, você compra aqui um terreno aqui, só que não dá para construir o que você quer. Então, antes de construir, ou até antes de acessar a compra, se você for comprador, ou se você for quem vai projetar, veja antes de projetar, porque de repente você projetou um prédio de 5 andares e só pode construir uma casa térrea, né? Olha a perda de tempo que você está tendo. Aproximou mais um pouco da legenda. Então, vamos dar uma olhada no quais são os tipos de zoneamento, né? Elas podem ser de transformação, de qualificação, preservação e interesse social. De qualificação, né? Aí não tem como não ler, né? São áreas que se objetiva a manutenção de usos não residenciais, em fomento, né, a atividades produtivas, a diversificação de usos ou o adensamento populacional moderado. Ou seja, nada de transformar ali num centrão, né? A depender das diferentes localidades que constituem esses territórios. Então, normalmente, naquele ilustrado, ele vai estar como na cor marrom. A de transformação, né, são áreas que se objetiva a promoção do adensamento construtivo populacional. Então, você quer trazer mais pessoas, né, com atividades econômicas e serviços públicos, diversificação de atividades e a qualificação paisagística dos espaços públicos. Então, colocar mais árvore, podem ver até os ícones que está aqui, é, melhorar o transporte, melhorar as edificações, enfim. A de preservação, o próprio nome já diz, né? Que você deixar mais áreas verdes, melhorar os parques, colocar atividades econômicas sustentáveis, né? Que não destruem a natureza. Nós estamos tendo aula hoje online pelo aquecimento global, né, gente? É muito calor, é muito quente, a gente está destruindo o nosso lar, né? O nosso lar não é a nossa casa, não é o lugar onde a gente encontra o pai, a mãe, os irmãos, a esposa, os filhos. A nossa casa é nosso planeta. Se a gente está destruindo ele, aonde que a gente vai viver? Por enquanto, chegar a Marte não dá, né? A gente está aguentando frios extremos, né? Calor imenso, chuvas torrenciais que estão acabando com as áreas das nossas moradias, a gente está acabando com a nossa casa. A hora que a gente joga um papel no chão, é só meu papelzinho. Põe na bolsa, depois chega no lixo, põe no lixo descartável. Porque o seu papelzinho é junto com o papelzinho do amigo, que é junto com o papelzinho do outro amigo, que quando chove vai entupir a rua, que vai alagar, que vai matar pessoas, sabe? É aquela lei que a borboleta ela bate a asa lá na África e traz consequências para a gente. Tudo tem consequência, né? Então a gente está acabando com a nossa casa. Então vamos cuidar das nossas árvores, plantar mais, não fazer com que a nossa casa seja toda de ladrilho, né? Que tem um jardinzinho para absorver essa água. Porque essas enchentes são por quê? A água não tem para onde ir. Tá tudo com asfalto, com terreno impermeável, não permeável. É, então, essa água, a natureza, a água procura um espaço, né? Então, na hora de construir, vamos pensar num jardinzinho. As nossas leis, elas contemplam isso e a gente tem que saber usar, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. É que eu vou me empolgando. E de interesse social, né, que é a manutenção da política habitacional,
ou seja, trazer as pessoas próximas ao trabalho, né? Vocês, por exemplo, os pais de vocês, os irmãos, as pessoas mais velhas, até vocês mesmos, às vezes demoram 1 a 2 horas para chegar em casa, né? Então, trazer o seu emprego para perto de casa, ou trazer sua casa perto do emprego, ou melhorar as condições de mobilidade, porque você perca muito pouco tempo e você possa usar a sua qualidade de vida, né? Paulista tem muito pouca qualidade de vida. Então, a gente trabalha 8 horas, perde 3 horas para chegar ao emprego, depois 3 horas para voltar, chega em casa, tem que fazer a comida, a marmita do outro dia e dormir. Outros povos, gente, trabalha, sai, vai para um barzinho, come um pedaço de bolo com café com os amigos, volta para casa, tem tempo de conversar com a família. Isso é qualidade de vida, não que a gente normalmente tem, né? Travou? Deixa eu ver se eu pulei dois. E a gente vai lá, olha naquele mapinha e vai, né, nesse quadro, né, que é parâmetro de ocupação de solo. A gente vai olhar aqui do lado direito qual é a zona e ele vai dar os parâmetros que eu devo construir, tá? Isso a gente vai ver. Então, um pouquinho maior. Embaixo que vocês estão vendo tem o link que vai entrar nesses quadros, né? Então, vamos, por exemplo, deixa eu aproximar aqui para mim, ZC, Zona Central, tá? Então, ele subdivide em várias zonas, e aí você tem coeficiente de aproveitamento, a gente vai aprender isso, tá? Você tem o mínimo, o básico, o máximo. A gente vai pegar esses coeficientes, que vai saber como eu posso construir, taxa de ocupação, gabarito de altura, recuos, né, que eu tinha falado para você, cota máxima do terreno por unidade, enfim. Você vai ter parâmetros de construção. E esses parâmetros, dizendo com a zona, ele, além de você ver se é residencial, industrial, você, além de ver isso, por exemplo, diz que é residencial, mas você só pode construir uma casa térrea, ou um sobrado, ou no máximo 3 andares, enfim, tá? Então, vamos aprender primeiro o que é o coeficiente de aproveitamento. Quem quiser anotar, pode, mas esse slide vai ficar com vocês, tá bem? Então, o coeficiente de aproveitamento é um número, tá bem? Um número que a gente vai ver aqui, ó, no coeficiente de aproveitamento. Então, você vai ver, eu não vou ter esse quadro aqui toda hora, eu não vou ficar voltando atrás, mas todos eles são números que você vê a zona, vê a subzona, se tiver, né? E depois vai ver qual o número. Esse número vai ser multiplicado pela área do terreno, tá bom? Então vamos lá. Então, esse coeficiente de aproveitamento é um número que você vai ver, e ele multiplicado pela área do lote, ou seja, a área do terreno, você vai ver a quantidade máxima de metros quadrados que vocês podem construir no lote. Então, deixa eu até pegar aqui um papel para eu anotar. Na lousa, a gente já colocou na lousa, né? Mas aqui a gente não tem a lousa. Então, o nosso coeficiente de aproveitamento aqui é 2,5. Esse é o número lá que a gente viu naquela tabela. E esse terreno, eu peguei um terreno qualquer, não é o nosso terreno que a gente vai construir, tá? Ele é um terreno de 150 metros quadrados. É um terreno grande, tá? Que eu vou multiplicar. 2,5 multiplicado por 150, ele dá um coeficiente de aproveitamento de 375 metros quadrados. O que significa isso? Que eu posso construir até 375 metros quadrados. Professora, eu queria ouvir essa pergunta, mas eu sei que todo mundo está tímido aí. Ah, vamos supor que o terreno tem 150 metros e eu posso construir 375 metros quadrados? Como que eu vou construir tudo isso se o terreno só tem 150 metros? Vamos lá, gente, quero uma resposta. Constrói para baixo, para cima. Sob- Isso. Andares.
tá? Então, eu posso usar por andar. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida do que é o coeficiente de aproveitamento? É a área total de Olha, construção que eu porque, posso construir. Fala. então, aí acho que depois tem que explorar direitinho aquela tabela lá. Aí, então, esse coeficiente de zona, aí tá diretamente ligado aí ao zoneamento da cidade, né? Então, Sim, no mesmo bairro, eu posso ter vários coeficientes de aproveitamento? sim, pode. Lembra do mapa? Que às vezes, depois a gente vai ver ele mais próximo, que eu não consigo aproximar aqui, mas às vezes na mesma rua tem várias zonas. Ah, o exemplo da Rebouças, por exemplo. A Sim, Avenida ah, tá, Rebouças claro, claro. está no mesmo bairro, né? E o que É, acontece? então, de uma rua Você para outra já tem muda. coeficientes de aproveitamento diferentes, tá? Então, é muito importante vocês verificarem isso antes de fazer o projeto, porque você pode perder tempo em fazer um projeto e não dá certo. Ou comprar o terreno, né? Você está guardando o seu dinheiro suado, né? Vai comprar um terreno, pô, eu queria construir a casa para minha mãe, para mim e para o meu filho. Quero fazer 3 andares e não pode, tá bom? Então, verifiquem isso antes de comprar ou até antes de construir, antes de fazer aproveitamento de prefeitura, né? Então, a gente tem lá a tabelinha melhorzinho, né? Então, a gente tem primeiro qual a zona, depois nós temos o coeficiente de aproveitamento, e nós temos três: o mínimo, o básico e o máximo. Notem que o número vai aumentando, né? Então, o básico é o gratuito, é o que você não vai precisar pagar nada, que resulta do potencial construído gratuito inerente aos lotes urbanos, aos lotes ou pedaços urbanos, tá? O máximo, que não pode ser ultrapassado, ou seja, no primeiro, o ZEU, ZEU, é 4, né? Então, eu não posso passar de 4. E provavelmente vai ter uma taxa em cima disso. E o mínimo, abaixo do qual o imóvel não poderá ser considerado subutilizado. Então, se eu usar menos que 0,5, aí no caso do primeiro, ele vai ser subutilizado, então também ele não vai ser aprovado, tá bem? Então, o ideal seria ficar no 1, entre o 1 e o 4, não ultrapassar o 4, e se você for 4, você está disposto a pagar uma taxa, tá? Isso depende de cada zona, isso depende de cada prefeito, então não tenho a menor noção de quanto seja, tá bom? Taxa de ocupação também é um número, tá? Só que ele é a relação percentual entre a projeção da edificação e a área do terreno. Então, vocês estão me vendo aí ou só estão vendo o slide? Eu estou vendo a senhora e o slide. Tá bom. Então, vamos supor que esse caderno aqui, ó, seja o terreno, tá bom? E esse caderninho aqui é a projeção da minha ocupação, tá bom? Então, essa taxa de ocupação nada mais é que a área que eu posso ocupar do solo. Então, ele vai falar: ó, você só pode ocupar esse solo aqui, onde está em azul. O que está em branco, você não pode ocupar. Isso que é a taxa de ocupação, tá? Então, isso quer dizer que eu não posso ocupar o meu solo todo. Eu vou poder ocupar só um pedaço dele. Ó, coeficiente de aproveitamento é quanto eu posso construir no meu terreno. E a taxa de ocupação, qual a área desse terreno eu posso ocupar. Então, foi o que o nosso amigo falou. Eu vou ter que usar esses dois, saber qual é e usar o quê? Andares, tá? Além de eu ver lá no meu zoneamento quantos andares eu posso ocupar. Então, a minha taxa de ocupação seria o quê? Do meu exemplo, né? Lá de, eu peguei. Então, a taxa de ocupação é um número, né? 0,5, que multiplicado do terreno dá 75 metros quadrados.
Então, do meu terreno total, 150, eu só posso usar metade, que é 75 metros quadrados. Mas, professora, se eu posso construir até 375, 75 que eu posso usar, quantos andares dão disso? Lá, usei a calculadora, eu já sei a resposta. Quantos andares dá? 75 metros quadrados, sendo que eu posso usar 375. Usem a calculadora do celular, do computador aí. Professora, então o exemplo que a senhora quer, a senhora tem 300 metros a ser Tre- construído, a sua área do terreno, e a senhora quer usar esse 375. coeficiente de Não, o 300. coeficiente de aproveitamento me permite construir até 375 metros quadrados. Só que a taxa de ocupação só permite que seja 75 metros quadrados no terreno, ok? Então, eu quero saber Ah, quantos andares dá isso. Então, é 375 dividido por 75, dá quanto? dá 5. 5 andares. Então, se a lei de zoneamento me permitisse, eu, nesse meu terreno, até agora, porque tem mais coisas ainda que vão vir, até agora eu poderia construir 5 andares. Alguém não entendeu? Olha, Pode falar, se não entendeu, eu tenho outro jeito de explicar. Eu tenho um terreno de esse 150 metros quadrados ok, e, pela lei de zoneamento, o coeficiente de aproveitamento ele diz que eu posso usar até 375 metros quadrados, né? É o coeficiente de aproveitamento. Só que a minha taxa de ocupação, quer dizer, a área que eu vou ocupar do meu terreno é só 75 metros quadrados. Então, eu vou ter que usar andares, né? Então, é só dividir quantos metros quadrados eu posso construir pela área que eu posso construir, deu 5. 5 andares. Só que eu tenho que ir lá na lei meia, lei de zoneamento, ver aquela legenda, ver primeiro, qual a subprefeitura, pegar o mapinha, ver onde está o meu terreno. Ah, está na cor verde. Vou lá na Ashura, vejo qual é a lei de zoneamento e vou ver quantos andares eu posso construir. Bom, dúvidas? Nenhuma? Tem alguém no chat dizendo que tem dúvidas? Eu acho que o próprio desenhinho aqui já mostra, né? O desenho aqui embaixo. Ó, coeficiente de aproveitamento é quanto que eu posso construir no total, né? E taxa de ocupação é a projeção, ou seja, quanto que eu ocupo desse solo. No meu caso, só 75 metros quadrados. O resto tem que ser livre. Essa parte branca aqui, né? Essa cinza já é a rua. E essa outro pedacinho aqui é a calçada, tá? Tudo bem, então vamos continuar. Então, o que que eu quero dizer aí? Que antes de você sair criando um projeto ou comprando um terreno, você tem que verificar essas coisas, porque isso pode mudar totalmente a característica do que você quer fazer, tá? Taxa de permeabilidade é aquilo que a gente estava falando agora de pouco. A água, ela precisa escoar, ela precisa entrar na terra. Senão, a água ela sempre procura o caminho mais rápido para ela. Ela vai andar, ela não vai ficar paradinha lá, né? Ela vai procurar até se estabilizar. Então, se todo mundo seguisse as leis, as normas, deixaria uma área para que isso pudesse escoar a água, que é um jardim,
uma área de terra, enfim, né? No nosso terreno, acho que todo mundo quer a sua casa bonitinha, faria um jardim, plantaria árvores, até árvores frutíferas, né? Enfim, aí cada uma rosa, árvores com flores, aí cada um tem um gosto, né? Então, para quê? Para que quando chover, essa água tenha para onde ir e não acontecer esses desastres que a gente tem. Então, naquele nosso exemplo, a taxa de permeabilidade, no nosso caso, é 0,1. Multiplicado pelo valor do terreno, dá 15 metros quadrados. Então, eu tenho coeficiente de aproveitamento, que eu tenho que ver, tenho taxa de ocupação, que eu tenho que ver, e tenho taxa de permeabilidade. Então, pelo menos 15 metros quadrados da minha área de terreno, eu tenho que deixar livre, sem colocar nada impermeável. Então, eu posso colocar pedrinha, eu posso colocar grama, eu posso plantar árvore, eu posso deixar na terra, mas quando chover, a água tem por onde ir, tá? Alguma dúvida sobre isso? Professora, Hum? no caso, o meu irmão ele comprou uma casa recentemente, um Hum. sobrado, Uhum. e eu não observei nenhuma área permeável lá. Isso aí é uma regra para todos os terrenos? Praticamente todos. Porque o que acontece? É deixar a natureza um pouquinho, né? O homem invadiu o mundo, o planeta Terra, e você tem, e a gente, a São Paulo, principalmente, ele é construído por carrosséis, né? Prédios gigantes, enormes e totalmente impermeáveis. Os projetos novos, não, eles têm uma área. Podem ver os projetos novos, eles têm jardim, não precisa ser uma área, igual está aí no desenho, única. Você pode subdividir em várias partes, mas a água tem que sair. A água tem que ter um caminho, né? Um fala assim, ah, mas só o meu. Não, o outro vai querer também, vai querer também. Ah, eu não quero terra na minha casa. Quero poder lavar e ficar tudo bonitinho. Só que quando a gente pensa na coletividade, faz muita diferença. Aí a água vai sair. Ela vai sair, ela vai para a rua. Ela vai para a rua, vai para a calçada, ela vai cair para algum lugar onde tem caída, e aonde é o mais baixo, aí o pessoal sofre. Ou vai para os rios, né? Entra para o esgoto, vai para os rios, vai para os canais que alagam e invadem as casas. Mas a maioria, eu nunca vi uma zona onde não tem a área de permeabilidade, tá? Mas é pouco, gente, é 0,1%, ó. Quase nada, mas já é o suficiente para a água escoar. Professora, Hum. professora, no caso, quem fiscaliza isso e qual que é a sanção para quem não cumpre Multa, né? Multa. O que acontece é o seguinte, vamos ver uma coisa é a teoria, outra coisa é a realidade, né? Muita gente constrói a casa, você sabe que sem aprovação de prefeitura. Aí um dia ela quer vender, tá? E comprar uma casa não é uma coisa muito barata, né? A maioria das pessoas financiam. Para você financiar, a casa tem que estar legalizada. Ela tem que ter a aprovação da prefeitura. Então, às vezes, a prefeitura abre espaços para você fazer a regularização da sua casa. E aí você regulariza, você faz o projeto bonitinho, entrega lá. Pode ser que ele faça com que você quebre alguma parte da sua casa, para ter essa parte de permeabilidade. Você fala assim, ah, mas meu vizinho construiu e não aconteceu nada. Se alguém deda, pode ser que você está construindo, o fiscal vai lá e ele interdita a sua construção, né? Aí você fala, ah, não, eu pus a laje, já tem gente morando, então, não, a hora que você já tem gente morando, ele não vai te multar. Mas o IPTU vai vir, você pode ter certeza, porque o IPTU, como que ele é feito? São contratadas empresas, já foi até numa empresa dessa, é muito legal. Eles têm aviões com câmeras mega potentes de visualização, tá? Então, eles passam uma certa altura e vai fotografando. Depois, isso é passado por um programa tipo CAD,
onde profissionais vão vendo a área construída. Então, não adianta você fazer um cobertinho, né? Ah, eu fiz uma churrasqueira lá atrás, o cara vai passar lá na rua, não vai ver. Ele vai ver sim. Áreas cobertas são as áreas que vão ser colocadas no IPTU. Então, o IPTU vai vir com essas áreas sim. A cada 5 anos, 4 anos, 3 anos, dependendo da prefeitura, esse avião passa tirando essas fotografias super com mega qualidade. Então, ele consegue até fazer com erros. Quando eu fui, já faz uns 6 anos, era 5 centímetros de erro. Então, ele conseguia construir desenhar até a calçada. Então, é difícil enganar a prefeitura, tá? E se um dia você não tem a planta de aprovação de prefeitura, tudo bem, você pode morar, seu IPTU vai vir normalmente, só que um dia que você quiser vender e a pessoa quiser comprar, quiser financiar, o banco não financia se não tiver aprovação. Respondi sua pergunta? Sim, professor, obrigado. Imagina. Então, só complementando, professor, nessa linha que a senhora está falando, eu Hum. vivenciei uma experiência a respeito disso aí, né, dessa precisão. A prefeitura cobrou 5 anos retroativo da área construída a mais. Aí teve que regularizar, e aí você vai lá na documentação e dá seguimento no seu Sim, documentação. porque eles têm essa documentação fotografada. E não tem como enganar. Não tem como você falar, não, eu construí ontem. Não, ele tem todo o histórico fotografado. É muito legal, legal o processo, tá? É, o- são aviõezinhos muito pequenininhos, com mega câmeras, e ele vai passando, a prefeitura contrata, e ele vai passando, e ele tem a fotografia perfeita. Dá para para ver pessoas, é uma coisa muito tecnológica. Eu acho que com o tempo, nem esses aviãozinhos mais vai existir, né? Você já pega a foto do satélite, né? Acho que daqui a um tempo não tem como enganar mais, tá? Então, os recursos que eu falei, né? Então, a gente tem, tá? Coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, recuo. Então, dependendo da lei de zoneamento, você tem os recursos frontal, lateral e a parte de fundo, do fundo. Tem lugar que o lateral é lateral direito e esquerdo. Então, olha como você vai restringindo a tua área de construção, tá? Mas não fiquem desesperados, não, porque a maioria é frontal, só de um lado. Então, às vezes você tem casas juntas, geminadas, então você só pode ter de um lado da casa, no meio não tem como ter, né? Então, há um bom divisão sobre isso, tá? Mas tem lugares que é bem isso mesmo. Todos os lados você tem que ter um recuo. Isso você vai ter naquela tabela lá que a gente viu no começo. Gabarito. Gabarito é quantos andares você pode construir, tá? A altura máxima que você pode chegar. Mesmo no nosso caso, no nosso exemplo, a gente chegou ao ponto de 5 andares, de repente o gabarito do zoneamento de vocês permite somente 2 andares, tá? Então, isso pode contar. Por exemplo, onde eu moro, você tem um gabarito de 2 andares, tá? Mas algumas pessoas que fizeram no subsolo, garagem no subsolo e algumas coisas, sei lá, um quarto de guardar tranqueira, um quarto com um banheiro para visita, só que era proibido fazer. Mas, depois de construído, você vai mandar derrubar, né? Então, a minha casa não tem, a minha casa só tem 2 andares mesmo, que é a altura máxima para 2 andares. Então, às vezes, você pode também verificar isso. Eu posso construir no subsolo? Quanto de altura que eu posso construir no subsolo? Por exemplo, em Alphaville,
Existe um lugar onde o Bradesco tem os seus computadores, mega computadores, dados, né? Para guardar os dados. Então você passa assim, você vê um prédio pequeno, mas ele tem 20 andares no subsolo para guardar todo esse mega computador, né? Então você tem que verificar tudo isso. Quanto que eu posso ir para baixo? Quanto que eu posso ir para cima? Tá bom? Porém, alguns lugares existe a ortoga onerosa. O que é isso? É um valor, vamos supor, eu quero construir 5 andares, mas se eu pagar, eu posso construir mais 3. Então, há possibilidade em alguns lugares que você pagando uma taxa, você pode construir uns andares a mais, tá? E essa coisa de andar, a prefeitura pega muito no pé mesmo. Quer dizer, é muito bem fiscalizado. Se você constrói andares a mais, ele faz tirar os andares, tá? Eu já vi isso. O caso, por exemplo, de regiões próximas a aeroportos. Imagina o avião descer e dar de frente com o prédio, né? Você tem que ter uma altura para que o avião possa ter a aterrissagem dele de maneira tranquila. Então, isso tem que ser muito bem respeitado. Isso também é visto naquela tabelinha que a gente viu lá, qual é a altura que a gente pode construir, tá? E aqui encerrou os nossos slides. Compartilhar. Ô, Tá me professora, só escrevendo aqui, gente. Ah, eu estava falando, estava complementando escrevendo tudo. Fala. essa outorga onerosa, como é que o que determina aí, o que limita? Tem alguma lei que esclarece, assim, explicita você que, ó, em determinado, no caso, no seu caso aí, você tem 2 andares, mas aí você quer construir mais 2, e aí você quer pagar por isso. O que determina, como se calcula essa taxa? Tem noção? Não, não, tudo é dependendo da zona que você está. Você vai ter que verificar na sua subprefeitura é, se há possibilidade de ortogonerosa naquela zona, então é por zona, e quanto sai o metro quadrado dessa ortogonerosa, tá? Então não é uma coisa Ah, tá. assim que eu posso te falar, sai 300 mil reais, 200 mil reais, 50 mil reais, não, depende do que você está construindo. Depende a zona, depende a área que você tá com 75 metros quadrados que você quer construir só 20 metros quadrados. Depende de muita coisa, tá bom? Ótimo. Ok, valeu. Eu esqueci que a hora que você põe para gravar, é, ele transcreve o que você fala, né? Então, se nós tivermos próxima aula, por favor, me lembre para eu cancelar a transcrição, porque daí fica difícil alguém colocar uma dúvida, né? Porque só a gente falar já está transcrito. Muito bem. Então, vamos tentar. Deixa eu ver se o site da prefeitura está entrando. Só um minutinho. Senão a gente já passa para a área. Ah, deixa eu fazer a chamada. Ana Júlia está aí? Ana Júlia? Ou põe no chat, ou põe no. Beleza. Breno? Breno faltou? Deixa eu compartilhar aqui.
Estão vendo a chamada? Sim, professora. Tá bom. Gabriel Cardoso, tá aí? Gabriel Passos, Aqui, professora. Gabriele. Pessoal que já sabe que vai ser chamado, já fica aí no chat para avisar, ou no microfone, tá bem? Gabriele não está. Jeane está? Professora, Professora. Hã? Gabriela está sim. Ah, tá, tá bom. Jeane está. Guilherme. Sim, professora. Guilherme tá? Guilherme está presente também. Obrigada. Iodak? Presente, professora. Johnny está, né? A gente conversou. Sim. Josué? Josué está? Karina? Presente, professora. Natan? A Josué Karina tá está presente, presente, professora. né? Karina está presente, desculpa. Natan? Professora, Hã? Josué está presente. Tá? Sim. Karina está. Natan? Natan não? Natan respondeu aí, professora. Natan tá? Não entendi, desculpa. Sofia? Oi, professora, eu tô presente. E o Natan também. É que ele respondeu no chat. Ah, tá bom. Obrigada, gente. Me auxilia porque eu não consigo ver. Sônia? Wesley? O Wesley falou que está presente também, professora. Qual deles? Agora tem o Wesley Carvalho. Wesley dos Santos, eu acho. Tá. E o Carvalho? Falou que tem aí? Não. William? Também não. Professora, o Gabriel Cardoso tá presente. Eu mandei no chat, só que você acabou não vendo. Gabriel Cardoso, tá bom. Pessoal, dá uma olhada no seu nome, vê se está tudo certinho. Tudo bem? Beleza. Então tá. Vamos voltar. Acho que eu vou parar a gravação.